Muito bem-vindo à aula nos bastidores de uma pregação com excelência. Aula onde eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz na minha última pregação. Fiz uma pregação recentemente aqui na igreja e eu peguei tudo que eu fiz aqui no tablet, copiei e coloquei aqui no Word, aqui no computador. Eu quero analisar, mostrar para você, e o propósito dessa aula é que a sua visão se expanda, é que você venha entender um pouco mais a respeito desse processo, da minha metodologia do preparo da pregação. Então, eu acredito que essa aula vai ser muito importante para você enxergar algumas coisas e, quem sabe, destravar outras que estão atrapalhando você. Antes de começar essa aula, eu quero dizer para você o seguinte: essa aula era para ter sido ao vivo, porém a internet aqui não ajudou. Então, eu estou fazendo ela aqui gravada, mas deixe seu nome e sua saudação. Mesmo gravado, pode dar uma travadinha, eu dou uma repetida aqui, mas essa aula vai sair, porque ela é importante para você. Então, olha só, deixe seu nome, deixe a sua saudação, porque eu quero ver a família PE, a família Pregação com Excelência, assistindo essa aula, hein? Todos vocês que estão no grupo da comunidade Pregação com Excelência, vocês que estão no grupo de alunos dos mais diversos cursos que eu tenho, e vocês também que estão aí no grupo gratuito de lições sobre pregação em 2024. Dito isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos começar aqui a trabalhar um pouco desse material. Meu pastor me convidou, e aí eu vou fazer isso aqui como introdução da aula. Meu pastor me convidou em janeiro para trazer a palavra, eu tirar alguns dias de descanso e pediu que eu pregasse no domingo. Eu confesso para vocês que eu confundi as datas. E por confundir as datas, eu acabei achando que era um domingo, e na verdade era um domingo antes. Daí, numa quinta-feira, se eu não me engano, eu perguntei para ele, e ele me confirmou que era no domingo próximo, faltava aí quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu tive que fazer tudo isso aqui que eu vou te mostrar na quinta, na sexta e no sábado. Então, o que eu vou te mostrar aqui, para você que é iniciante, para você que tem mais dificuldades, pode parecer uma coisa grandiosa, uma coisa que possa levar semanas. Eu quero dizer que não. A prática leva à perfeição e, com o passar do tempo, você consegue fazer essas e outras coisas com menos tempo. Dito isso, depois de saber que eu iria pregar, o que veio ao meu coração foi esse assunto. Então, eu comecei a preparar. Olha que interessante, eu vou começar por um assunto. Para quem não sabe, quando eu digo assunto, eu estou fazendo uma diferenciação de uma coisa mais específica, que seria um tema, e uma coisa mais geral. Então, o assunto pode ser perseverança. O tema poderia ser frutos da perseverança, ou quais as consequências, quais os benefícios de ser uma pessoa perseverante. E assunto. Então, sempre que você for começar, ou você já vai ter um texto no coração, que você vai estudar ele, você vai trabalhar ele, ou você vai ter um assunto, e desse assunto, o que eu tenho que fazer? Se eu só tenho isso, eu tenho que procurar na Bíblia textos que falem desse assunto. Eu ainda não estou meditando na palavra, analisando a palavra, preparando esboço, nada disso. O que eu estou fazendo, então? Eu estou pro Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Esse aqui foi um dos textos que eu pesquisei, mas eu não escolhi esse texto aqui para poder trabalhar ele. Olha que interessante. Eu não vou ler todos, senão vai ficar muito grande. Mas na minha pesquisa, eu procurei também e eu encontrei 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18. Gosto muito desse texto, já preguei sobre ele, mas não senti que era esse o texto que eu deveria prosseguir trabalhando, analisando e posteriormente pregando. E o mesmo foi feito com Hebreus 10, 35. Aqui foi o capítulo 12 e aqui foi o 10, do versículo 35 ao 39. Um outro texto, e esse foi o texto escolhido, foi esse aqui, olha. Ele está misturado com comentários, mas só para eu chegar aqui na referência, vamos ver se ela está por aqui. Está aqui, olha. Filipenses, capítulo 3,
versículo 1 ao 21. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é um capítulo inteiro. Então, eu escolhi esse capítulo para poder trabalhar. Agora, você já entendeu que eu peguei um assunto que veio ao meu coração, perseverança, e desse assunto eu fiz uma pesquisa de versículos. Você entendeu que dos vários versículos que eu peguei, ou que eu encontrei na pesquisa, eu separei aí 4 ou 5 para copiar, para ler com calma, para meditar sobre eles, simplesmente com o intuito de fazer a decisão de um texto para ser trabalhado. Eu já tinha em mente, deixa eu abrir a tela aqui um pouquinho, eu já tinha em mente que eu queria fazer uma pregação expositiva, mas à frente eu vou falar da estrutura do esboço, vai ser uma parte bem interessante dessa aula, mas eu já tinha no meu coração que a pregação seria expositiva, aliás, deixa eu fazer certinho aqui. Quando eu fiz essa pesquisa também, eu tinha o desejo de fazer uma pregação temática ou exposição temática, que não é muito feito aqui na igreja, ou uma pregação expositiva tradicional. Pensava nessas duas coisas. Então, só estava eliminada a pregação textual. Quem não entende disso, você que está no grupo Lições sobre Pregação 2024, talvez ainda não saiba o que é isso, aos pouquinhos você vai aprendendo, nos treinamentos, nos cursos, quem sabe na mentoria, enfim. Só quero que você vá entendendo o que aconteceu aqui e como foi o processo. Eu tinha em mente essas coisas, mas eu não enxerguei que eu poderia, com esse tema, nesse momento, no que Deus estava tocando no meu coração, fazer uma pregação temática. Então, quando eu li Filipenses, já veio no meu coração, tem que pregar esse texto. Agora que eu contei isso para vocês, eu quero voltar aqui no texto e mostrar para vocês 2 processos que eu realizei. O primeiro é a questão dos comentários. Então, eu li o texto, aí quem já conhece as minhas aulas, talvez vai se lembrar da importância de você ler mais de uma vez. Então, eu fiz essa leitura repetida, dei uma olhada em outras traduções, eu li também o capítulo de número 2, o capítulo de número 4. Então, são coisas que nós fazemos, eu não coloquei aqui por escrito. Eu lembro que meu tempo era um pouquinho menor, então foi uma coisa que eu fiz de forma mais compacta. Aí depois eu voltei, fui para a parte da análise. Nessa parte da análise, eu usei o aplicativo My Bible e usei também uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui, muito tranquila, uma Bíblia, eu acredito, seja até com valor relativamente menor que a Bíblia de estudo pentecostal. Já já eu volto a falar dela, onde eu pesquisei uma determinada informação que não tinha aqui no aplicativo My Bible. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Começo aqui a minha leitura, já fazendo, depois de ter feito todas aquelas outras coisas que eu mencionei agora, já partindo para análise. Então, eu leio e depois leio os comentários que estão disponíveis lá no aplicativo. Olha que comentário interessante. Olha só. Cães. Termo, deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver enquanto eu vou lendo. Dei um cliquezinho aqui, vai aparecer na tela para vocês, e aí eu faço a leitura comentário. Pronto, então olha só, cães, termo muito duro que se refere a gente desprezível. Os judeus chamavam os não-judeus de cães. Aqui, Paulo aplica com sarcasmo o termo aos mesmos judeus que queriam impor aos cristãos a circuncisão e os ritos. E aí depois, olha só, esse comentário está falando dos cães, ficou claro para você, e aí vai falar da falsa circuncisão. E aí vem aqui, ó, incisão ou mutilação, jogo de palavras em grego com o vocábulo semelhante ao termo circuncisão. Paulo compara a circuncisão física a certos costumes pagãos. Então, olha que interessante. O que eu fiz aqui? Eu já tinha um certo entendimento desse texto. Comparei também, fiz a leitura do contexto, fiz uma coisinha que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e eu venho para essa parte, começo a pesquisar os comentários, eles vão me dando essas informações importantes. Aliás, eu usei essa informação dos cães e da circuncisão durante a exposição. E aí depois
não está de negrito aqui, porque aí já temos o texto. Eu vou fazer o PDF para vocês, eu vou tentar caprichar nessa parte. Então, nós temos aqui o versículo 3, versículo 4 e assim por diante. E aí, olha só, eu deixei de negrito aqui vários outros comentários. Eu não vou ficar comentando todos, porque aí a aula vai ficar gigante. O que eu quero que você veja é o processo. Então, olha só que interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho um assunto. Eu comecei daqui. Aqui foi meu primeiro. Aqui, olha, a pesquisa de versículos. Logo em seguida, eu tenho um texto que eu escolho analisar, estudar. E aí eu começo o meu estudo. Eu não documentei aqui, como eu prometi, eu ia colocar tudo que foi documentado no tablet, que é onde eu trabalho, onde eu preparo minhas pregações, e aí eu passei aqui para o Word. Então, eu faço esse primeiro processo, leio mais de uma vez Filipenses, leio o contexto, leio as traduções. Não fiz anotação, mas recomendo que você sempre faça, um pouco por causa do tempo, eu quis compactar essa parte. E aí, eu parto aqui, olha, para ler os comentários que estavam disponíveis sobre o texto. No meu caso, eu usei o aplicativo My Bible e os seus comentários e Bíblia e comentários de Bíblias de estudo. Olha que grandão. Eu tenho esse aqui que eu li para vocês sobre os cães. Eu tenho esse aqui. Olha só que interessante. Mais à frente, ó, versículo da perfeição cristã e assim por diante. Só que eu tinha várias informações importantes aqui, para quem é aluno do Pregação com Excelência, para quem é os 12 passos do preparo da pregação. O que eu senti falta e eu busquei lá na Bíblia digital? Eu sabia que ela tinha essas informações. Um panorama da carta. Então, olha que interessante isso aqui. Depois de você fazer toda a análise, fazer aquela parte de ler contexto, ler traduções diferentes, buscar em comentários, buscar num dicionário bíblico, numa enciclopédia, num léxico, coisas são importantíssimas. Faz a definição da mensagem principal. Por quê? A definição da mensagem principal, que é todo esse roteirinho aqui que eu estou marcando para vocês, é como se fosse um esboço do texto, não da pregação. Vou repetir, é como se fosse um esboço do texto. Note que eu tenho um assunto, note que eu tenho divisões do texto, e como se fosse uma conclusão, eu tenho o que eu acredito ser a mensagem principal daquele texto. Então, nós temos isso aqui. E aí, olha que interessante, eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz. Quando eu olhei para esse texto, aonde Paulo fala assim, olha, vamos dar uma resumida aqui para vocês entenderem comigo. Por fim, já esquecendo de um detalhe que eu fiz, então vamos fazer o seguinte, eu também não fiz nem esboço para dar aula não, tá? Eu estou analisando aqui mesmo, a ideia sempre foi essa para essa aula, pegar o trabalho e analisar. Então, eu analisei a parte dos comentários, esqueci da análise literária. Então, você que está me assistindo, pausa na definição da mensagem principal, eu volto para ela em 5 minutos ou 3. E eu já fiz uma aula, e se você assistiu essa aula, você foi muito privilegiado, ela não está disponível aqui no canal, que é você fazer o seguinte, você marcar isso aqui. Por exemplo, alegrem-se no Senhor. Aí, olha só, por fim, meus irmãos, alegrem no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes, deixa eu marcar aqui, no meu tablet está marcadinho aqui, tudo de negrito, tudo que eu fiz. Quando passou para cá, as marcações não passaram. Olha essa palavra aqui, olha, a palavrinha aqui de alerta. E aí você vai marcando essas palavrinhas, vão chamando a sua atenção. Eu não vou marcar o texto todo, para a gente ganhar tempo. Então, eu fiz essa análise, e depois que eu faço essa análise, eu gosto também de fazer uma outra leitura. Mais leitura, professor Wesley, mais leitura. Por quê? Porque isso tudo vai abrindo seu entendimento, vai fazendo você ter uma familiaridade com o texto que você vai pregar muito grande. E a leitura com essas marcações,
eu gosto de chamar de uma leitura inteligente, ela também te ajuda a abrir a visão. Por fim, aí eu vou e falo o que eu entendi do por fim. Por fim, então Paulo aqui está falando, está querendo começar uma conclusão. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então Paulo aqui está dando um conselho, que é o conselho de se alegrar em Deus. Nunca me canso de dizer, Paulo continua dando conselhos aos filipenses. E essas coisas eu faço para protegê-los. Paulo está mostrando que o propósito dele de dar esses conselhos é a proteção. Cuidado com os cães. O cuidado aqui é um alerta. Quem são esses cães? Aqueles que praticam o mal. Os mutiladores que exigem a circuncisão. Então, esses cães têm uma característica que é exigir dos judeus a circuncisão. Então, deu para entender como que eu vou fazer essa leitura e o meu entendimento vai aumentando o texto? E por que eu estou contando isso para você, essa análise que vai estar no seu material de PDF, quase passa desapercebida aqui dessa aula. Aqui na minha definição da mensagem principal do texto, o que aconteceu? Esse texto está tratando da conduta cristã. E aí, voltando à nossa mensagem principal, eu começo a dividir o texto. Já que o assunto é conduta cristã, o que o texto está trazendo? Ele traz um conselho sobre alegrar-se no Senhor, sobre o cuidado. Aí Paulo interrompe um pouco os conselhos para falar um pouco do histórico dele em relação a isso. Ele estava falando da circuncisão, dessa coisa de confiar na circuncisão para você dizer que você é do povo de Deus, é salvo. E ele mostra, se fosse para confiar nessas coisas, na carne, olha eu. Olha como eu sou um judeu de nascença, eu fui isso, eu fui aquilo, ele vai explicando. Aí ele faz um pedido para que imitassem a ele, que não confiava na circuncisão, mas que confiava em Deus, na salvação de Cristo e por diante. Ele faz um lembrete da nossa cidadania e do que Cristo fará, está aqui no finalzinho. Depois disso, a definição da minha mensagem principal foi: Paulo incentiva os cristãos a se alegrarem, perseverarem e andarem firmes em Cristo ao invés de seguir práticas judaicas ou exemplos de pessoas ruins até a volta de Cristo. Então, até Jesus voltar, até ele transformar os nossos corpos mortais, até, e aí tem algumas partes que eu vou falar aqui que ele não cita lá, mas só como exemplo, até ele arrebatar a sua igreja, até tudo isso acontecer, alegre-se no Senhor, cuidado com os cães e assim por diante. Então, assim ficou a definição da minha mensagem principal do texto. Irmãos, agora eu quero fazer uma pausa aqui com 20 minutos de aula para vocês. Olha que interessante. Eu vou trazer duas coisas que eu fiz antes de pular para o esboço. E aí a gente cai dentro do nosso esboço. Mas eu quero falar com você agora sobre a mentoria Pregação com Excelência, mentoria 2024. É um trabalho inédito. Meu irmão, minha irmã, desde novembro, dezembro, eu estou meditando, eu estou orando, eu estou refletindo, e eu sempre estou em busca de como ajudar mais, como fazer mais pelos meus alunos, porque por alguém que ele não é meu aluno, eu sempre estou buscando novas formas. 2024 começou ali um pouquinho mais devagar em relação a conteúdos, eu não fiz nenhum curso gratuito, essa é a primeira aula gratuita que eu estou fazendo aqui no YouTube, mas tudo isso pensando, preparando coisas que vão abençoar a sua vida e seu ministério. E uma das coisas que eu já venho redigindo desde o final do ano passado é uma mentoria. Para quê? Para poder ajudar você. Eu tenho várias pessoas que me seguem no Instagram, pessoas como você que está me assistindo, que estão no grupo de lições de pregação de 2024, no grupo novo, renovado, lapidado, só pessoas que participam, fazem parte dessa família. E essas pessoas, e eu creio que seja você, com dificuldades. Você chamar para preparar uma pregação e às vezes você não consegue fazer tudo isso aqui. Você talvez só medita no texto ali, faz um rascunho e vai pregar. Eu tenho alunos, e aí, você que é do meu grupo de alunos, já viu muito aluno meu com testemunho. Já passei muitos testemunhos aqui nas aulas, de alunos que fizeram pregação com excelência, fizeram outros cursos meus e
conseguiram destravar, conseguiram pregar com excelência, conseguiram aprender a analisar um texto, a definir uma mensagem principal, a consultar materiais, a usar um aplicativo como o My Bible. Mas eu tenho alguns alunos que têm dificuldade. Qual ferramenta que eu tenho que eu posso ir um pouco mais além? E é a ferramenta da mentoria. Eu queria uma ferramenta onde eu pudesse pegar pessoas selecionadas, pessoas que ou vão entrar porque estão com muitas dificuldades, estão travadas em alguns passos da metodologia. Talvez você é meu aluno, mas em alguma parte tem muita dificuldade. Talvez você já fala bem, mas tem dificuldade no esboço. Talvez você faça esboço, mas tem dificuldade no falar. Ou talvez a sua dificuldade está nessa primeira parte aqui, ó. Professor, essa análise profunda que o senhor faz, eu não consigo fazer. E eu escrevi uma mentoria, eu escrevi uma estrutura de mentoria para todos os mentorados saírem dela pregando em qualquer texto. Pregando em qualquer tipo de culto. Culto de domingo, culto do congresso lá para 1.000, 2.000 pessoas, na escola bíblica dominical dar aula, pregando numa célula para 10 pessoas, pregando num culto de jovens, pregando no congresso das mulheres. E o meu objetivo, e essa é a grande promessa, esse é o grande propósito da mentoria, eu quero que você guarde no coração, é você pregar em qualquer texto da Bíblia e você vai entender, eu vou te mostrar como que isso vai acontecer. A mentoria em 3 pilares, porque a pregação, na minha metodologia, tem 3 pilares. O pilar da análise e interpretação, o entendimento do texto, o pilar do roteiro da pregação, o esboço, e o pilar da ministração. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito importante para você. Só que não é só isso que vai ajudar você a pregar em qualquer situação, em qualquer lugar, a, de uma vez por todas, pregar com excelência. O que eu vou fazer? Uma vez por semana, eu vou ter uma aula com você, mas essa aula é privada. Vai ser somente para 12 pessoas. Nem que seja no fim de semana. Eu vou pegar o dia que dessas 12 pessoas vai estar 12, ou vai estar 11, ou vai estar 10, porque a maioria vai estar, pô, vamos para a aula. E nessa aula, olha que interessante. Você não vai estar só digitando em um chat, não. Eu vou entrar num aplicativo chamado Google Meet. Talvez você se pergunte assim, mas professor, sua internet não está funcionando? Você vai ver com a operadora, o que você vai fazer? Calma. O notebook que eu estou usando aqui para gravar essa aula, ele não pega a internet do jeito que o celular pega, do jeito que o tablet pega. Eu uso o notebook para poder passar um slide para você. Mas eu fiz um teste ontem, depois que a aula não deu certo, eu descobri que pelo Google Meet eu consigo fazer uma aula pelo tablet. E aí eu consigo passar o que está no meu tablet para você. Então, na mentoria, as aulas eu vou fazer pelo meu tablet, e aí o tablet tem 5G. Então, a internet voa. A velocidade é diferente do que o computador consegue pegar do Wi-Fi aqui. Então, não vai ter problema. Eu vou poder ouvir. Você vai poder perguntar para mim durante a aula. Professor, essa parte que eu não entendi. Por que tem que ser assim? Porque como é que faz isso? Você vai poder me perguntar. Olha que interessante isso, irmão. Só isso aqui muda tudo. Não é um curso gravado. É um curso que vai ser ao vivo, como se você estivesse comigo numa sala de aula. Só que a diferença é que eu vou dar curso para você que mora na Bahia, eu estou aqui em Minas. Para você que está em Brasília, eu estou aqui em Divinópolis. Para você que mora aí em São Paulo, eu estou aqui no centro-leste de Minas. Então, eu vou poder dar essa aula para você como se você estivesse numa sala de aula comigo, para poder tirar as suas dúvidas. Mas tem mais. Calma que eu quero que você entenda como que não tem como, se você fizer, você vai conseguir quebrar todas as suas travas. Na semana 1, você vai fazer comigo essa análise. Eu vou mostrar para você. E aí você vai escolher um texto. Não vai ser eu. Você. Você vai orar, vai escolher um texto. E aí você vai fazer por escrito, vai me mandar no privado. Sei que tem algumas pessoas que são tímidas, então, por mais que a gente vai ter um grupo ali para mandar os links, um grupo para mandar os avisos, para trocar ideias, para compartilhar testemunhos, você vai poder mandar no privado. E aí eu vou ler, vou corrigir, vou te dar um feedback, um retorno. Ó, você tem que trabalhar isso, ó, você tem que melhorar aquilo. Eu vou fazer isso com você. Na segunda semana, aula
100% inédita, para tudo. Aula 100% inédita. Eu não vou ensinar mais essas coisas aqui para vocês. Você vai ter feito uma vez, quem sabe 2 vezes naquela semana, vai depender de você. Eu vou estar aqui à sua disposição para corrigir. Eu vou te ensinar nuances, pequenas diferenças de interpretação de gêneros literários da Bíblia. Eu já dei aula, por exemplo, sobre como que se interpreta uma parábola. Eu fiz um e-book onde eu falava sobre interpretação dos evangelhos, daí eu falei um pouquinho sobre narrativas. E eu vou falar mais sobre narrativas, sobre o Antigo Testamento, sobre profecias. Eu vou falar essas coisas com você nessa aula. E aí você vai pegar. Eu vou insistir que você pegue uma que você queira, que tenha mais dificuldade, você vai fazer. Ô, professor, desde o Antigo Testamento, para mim, é mais complicado. Você vai fazer, seguindo as regrinhas que eu dar ali, e vai me mandar. Aí a gente entra no esboço na outra semana. Já são 3, hein? Eu vou dar uma aula mais geral. Fazer um esboço e vai me mandar no privado, eu vou corrigir, vou dar um feedback para você. Você vai lá, corrige, me manda de novo, eu falo, nota 10. Na outra semana, aí eu vou te mostrar o que é pregação temática, expositiva, textual. Você vai escolher uma, vai fazer, vai me mandar. E aí a gente entra no terceiro pilar. O terceiro pilar, meu irmão, minha irmã, será sobre oratório, sobre ministração. Então, eu vou te dar uma aula mais geral, e aí você vai gravar um vídeo, isso mesmo. Você vai gravar um vídeo pregando. Você vai poder usar o esboço que você já fez, você pode fazer um novo. Usando as dicas, as técnicas, as lições que eu passo na aula. Eu vou te dar ali um feedback, uma nota, olha, ficou bom. Depois, você vai fazer de novo. Só que eu vou te dar uma outra aula de oratória, te dando detalhes específicos. Você vai fazer e me mandar. Ao final dessas 6 semanas, 2 meses, você tem que estar, meu irmão, essa é a minha fé. Esse é meu propósito. Você tem que estar pregando com excelência, sabendo esses 3 pilares, esses 3 processos. E aí você diz assim, professor, e se eu não aprender? 2 meses é pouco tempo. Preste bastante atenção. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu estou aqui colocando um tempo para essa mentoria. Afinal de contas, eu vou abrir outras turmas. Eu creio eu que vou abrir outras turmas. Talvez não nesses valores, não dessa forma, eu vou mexer em algumas coisas. O valor não vai ser o mesmo, que eu vou te mostrar agora, para voltar para a aula aqui também, é um valor muito especial para a primeira turma. Mas vamos lá. E se eu não aprender, professor? Ter jogado meu dinheiro fora, perdido meu tempo? Não. Se você fizer o método comigo, não é aquela pessoa que entrou no grupo de WhatsApp, nunca me mandou interpretação de texto. Não. Tem que ter me mandado 2 interpretações de texto, 2 esboços, 2 vídeos pregando. E fala assim, professor, eu não estou com muito a falar agora. Você vai continuar sendo meu mentorado individual por 2 meses. O que significa isso? Significa que pelo WhatsApp eu vou te ajudar. Significa que eu vou marcar com você uma aula individual ali ao vivo. Professor, estou precisando de uma aula, estou precisando tirar dúvidas ali ao vivo contigo. Vou marcar só com você. Nós vamos entrar ali ao vivo no Google Meet, você vai me perguntar, professor, isso aqui eu tenho dificuldade. E aí nós vamos fazer junto. Você ali fazendo e me mostrando, eu falando, faz isso, pensa a respeito disso. E aí você vai ter mais 2 meses, mesmo tempo da mentoria em grupo, você vai ter individual, se for necessário. E aí você deve estar pensando assim, professor, você vai cobrar uns 300 conto por essa mentoria? Poderia, porque essa vai me dar trabalho. E é por isso que vai ter um valor especial essa primeira turma, porque eu selecionei só 12. Se 12 pessoas entrarem e fizerem tudo direitinho, toda semana, 12 esboços para corrigir, ou ainda 12 vídeos para assistir. Se todo mundo fizer um vídeo de 40 minutos de pregação, pensa no tempo que eu vou gastar para assistir. Então, se você fosse fazer teologia para aprender a pregar, eu sempre falo isso, eu gosto de fazer essa comparação para você ter noção da grandeza das oportunidades que você tem no pregação com excelência. Você pagar, sei lá, 200, 300 reais de mensalidade. Claro que teologia é uma formação completa, e se você puder fazer, faça. Amém? Mas ainda assim, teologia não é um curso prático de pregação. Tem matérias sobre pregação,
mas não te formam um pregador. Mas, comparações à parte, eu quero ainda destacar que tem curso de pregação por aí também, e muitos são abençoados, viu? Eu já assisti, já fiz alguns, já adquiri alguns ao longo do tempo, já assisti alguns vídeos, tem alguns que são muito caros. Eu lembro de uma pessoa lançando uma mentoria que ela falou assim, ó, até meia-noite tem desconto. Você vai pagar só R$ 1.000. Depois de meia-noite, acho que 1.400. É muita coisa. E eu não vou cobrar nem 1.000 de você, nem R$ 300, e nem mensalidade. Preste atenção, é um valor só. Pagou esse valor, você não vai ter que pagar os 2 meses, não, só esse valor. Só que é o seguinte, eu vou deixar primeiro na descrição desse vídeo, deu 12 vagas, eu fecho. Tiro o Pix que eu vou colocar e vou explicar agora e fecho. Então, por favor, viu isso aqui? Pausa a aula, faz a inscrição e volta para essa aula aqui. Combinado? Irmãos, não é 500, não é R$ 300, não é 197 o preço do Pregação com Excelência hoje, R$ 197, sem desconto, sem nada, sem promoção. Provavelmente você não vai ver ele por 77, por 57, como eu fiz no ano passado, mas não é 197. Fique de boca aberta agora, não vai ser R$ 97. Tem gente que já está aliviado. Opa, tá chegando aí no valor que eu posso. Estou fazendo também um suspense, né? Perceberam? Quanto, professor? 80? Não. R$ 50. Tem gente dando glória a Deus do outro lado, né? Uma mentoria com aula individual, com correção de texto, correção de esboço, vídeo pregando, análise de vídeo pregando, ser mentorado mais 2 meses. Por R$ 50 apenas, um código Pix. É só copiar e ir no seu aplicativo de banco e colar. É uma mentoria ao vivo. Então, como não está na Hotmart, eu não consigo gerar boleto, não consigo pôr no cartão de crédito. Tá explicado? Vamos voltar para a aula. Então, olha, eu fiz isso aqui, ó, discussão no jogo Brasil e Argentina. Eu não nem lembro mais por que eu pensei nisso aqui como ilustração. Ah, não, lembrei. Lembra que Paulo, ele é meio sarcástico e ele usa a palavra cães, a palavra mutilação para representar a circuncisão? Aí eu lembrei de Brasil e Argentina, pensei, mas eu não usei isso aqui. Corrida de São Silvestre, eu usei. Isso aqui é uma fase, olha, não passamos por muitas provações que cristão são através, mas devemos ter a mesma perseverança. Que é uma frase, uma aplicação, melhor dizendo. O cristão pode até ficar contente com situações dessa vida. Eu usei esse aqui, ó, mas a maior alegria deve ser no Senhor. E você está no mundo, mas você não é do mundo. Essa eu ia usar, mas por algum motivo não usei. Professor, como você chegou aqui? O que devemos fazer até a volta de Cristo? Vamos voltar aqui, olha. O assunto era a conduta cristã. Paulo termina esse capítulo falando da volta de Cristo. Falando a respeito... Ele não conclui sua carta, embora parecia que ia concluir, mas ele fala da volta de Cristo. E aí, eu faço conexão com essas duas coisas. O que devemos fazer até a volta de Cristo? O texto é o texto do capítulo inteiro. A introdução, que não foi boa, e eu explico isso em outra aula por conta aí dessas limitações que a gente está de travar, eu não vou segurar muito tempo aqui, mas eu pensei em citar uma música, que é essa música aqui, olha, A Notícia, deixa eu pôr um parênteses aqui. Então, nós temos aqui, tópico 1, devemos alegrar em Deus. Então, o primeiro conselho, se acompanhou bem essa parte, devemos conhecer a Deus cada dia. Eu vou deixar para você fazer uma comparação, dar uma lida no texto, entender esses detalhes, mas olha só como ficou a divisão. Devemos perseverar em nossa jornada cristã, dar um bom testemunho e aguardar ansiosamente a vinda de Cristo. Assim ficou a minha divisão. Como que eu pego essa divisão? Isso aqui já me dá uma noção, no Senhor, cuidado com os judeus, essas coisas que já me dão uma noção. Quando eu vou fazer o esboço, eu ainda dou mais uma leitura, ainda faço mais uma leitura,
justamente para observar esses conselhos, e aí eu faço assim, olha, eu tenho tema, eu tenho texto, tópicos, é que eu vou fazer isso aqui, olha, subtópicos. E aí, para quem está pensando assim, mas isso aqui é pregação textual, meus alunos aí de pregação com excelência, e você que vai entrar na mentoria, ou quem sabe já entrou, e seja muito bem-vindo, você que pausou a aula e fez a inscrição para a mentoria. Olha só, o que você vai aprender? Que na minha metodologia, eu pego essa pregação que tem um texto só, e divido em textual e em estrutura dela. Explicação e aplicação eu chamo de textual. Mas, e a pregação expositiva é aquela que eu vou primeiro explicar o texto, depois de meia hora eu faço as aplicações. Simples assim, na mentoria explico com exemplos, com detalhes. Mas, existe uma corrente que encara a pregação expositiva sendo toda a pregação profunda que venha pegar um texto e venha expô-lo, independente da estrutura. Independente se você vem usar essa, ou vem usar aquela que eu coloco os tópicos na frente, melhor dizendo, a exposição e a aplicação depois, ou que eu vou ensinar na mentoria também, uma estrutura dedutiva, ou semi-dedutiva, ou indutiva do texto. Eu vou ensinar essas coisas também. E, independentemente disso, ou melhor dizendo, independente das estruturas, pregação expositiva. Tudo inteiro da Bíblia eu chamei de pregação expositiva, mas isso é o de menos. Chame como você quiser, textual ou expositiva. E aí, irmãos, que tem um errinho, né? Vamos consertar ele aqui de uma vez. Pronto. Aí, deixa eu explicar para vocês só esse bloco aqui, olha. Subtópicos. Possivelmente, Paulo escreve isso na prisão. Olha que legal. Aonde eu achei isso? Olha onde está. Lembra que eu peguei a informação panorâmica da carta? Deixa eu achar ela aqui para vocês. Aqui, ó. Panorama da carta. Não é que eu copiei isso aqui, tá? Você não precisa copiar o comentário. É que daqui eu tirei as primeiras informações que eu queria tratar no meu primeiro tópico. Aí, aplicar a circuncisão e outras práticas aos cristãos. Isso também está lá atrás, nos comentários que eu peguei. A palavra cão era a mesma que os judeus usavam para se referir aos gentios. Olha que interessante, como tudo vai entrando aqui. E aí, eu venho com as aplicações. O cristão pode até ficar contente com situações dessa vida, mas nossa maior alegria deve ser no Senhor. Quando as coisas não vão bem, é natural ficarmos preocupados. Mas que você e eu possamos continuar vivendo com alegria. Então, duas aplicações, eu passo para o próximo tópico. Eu não vou explicar todos os tópicos aqui, como eu disse, por conta dessa dificuldade que eu estou tendo aqui. Olha só a conclusão que eu fiz aqui, a introdução, eu fiz um resumo dos tópicos. E aqui, de fato, eu coloquei os tópicos por escrito, eu copiei e colei, porque na hora de fazer o resumo, eu só bateria o olho e lembraria cada tópico. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz outra conclusão na hora. Aí eu tenho que rever a pregação, que eu não me lembro de ter algumas semanas. Mas está aqui para vocês o esboço, vai estar no material de vocês. Vai estar lá escrito para vocês. Tudo isso aqui, tem que editar essa aula, porque ela caiu. É uma gravação, mas eu estou fazendo pelo notebook, pela internet, para poder usar o programa que me permite fazer slide. Então, eu vou ter que editar aqui em 2 horas, que eu prometi entregar ela 7 horas, são 3 horas da tarde. Então, eu saio daqui 6 horas, só vou poder trabalhar até 6. Então, vou acabar a aula agora, cortar algumas partes que estavam travadas, que vai dar para cortar, subir para o YouTube, dando tudo certo, 7 horas vai estar liberado no canal para vocês. Espero que você tenha gostado. Espero que você valorize. Deixa eu colocar aqui minha imagem bem grandona aqui, ó. Espero que você valorize. Seu professor está todo suado aqui para dar essa aula para você.
para que você possa aproveitar isso aqui. E, ó, compartilha. Eu vou deixar por uma semana aqui, depois eu ponho na comunidade, é exclusivo de quem se tornou membro da comunidade há 2, 3 meses, 1 ano atrás. Então, você que está tendo essa aula gratuitamente, valoriza, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e você que pode se inscrever na mentoria, é só R$ 50, se inscreva. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Eu vou colocar agora 2 hashtags. Lembre-se, excelência e perseverança sempre. Um forte abraço.